Olá, bem-vindos ao canal da Silvia Regina Gerami. Aqui está. Por favor, assinem o canal, cliquem na setinha aí das notificações das próximas entrevistas. Hoje eu tenho o grande prazer, a grande felicidade de estar aqui com a Priscila Santos, a minha amiga. Ela tem formação em psicologia analítica, ela é terapeuta, facilitadora, mas depois ela conta para a gente exatamente toda a formação dela aí, como que o trabalho dela e tudo mais que a gente vai querer ouvir. A Priscila morou 10 anos em Portugal e já está aqui no Brasil há um bom tempo também. Então, eu queria que ela corrigisse aí a minha apresentação, ver o que ela pode falar para complementar e contasse para a gente como é que foi esse período lá de 10 anos em que ela morou em Portugal. Bem-vinda, Pri! Oi, Silvia, obrigada pelo convite, obrigada aí para o pessoal que vai nos assistir. Assim, mais diretamente na minha apresentação, né? Eu tenho formação em psicologia analítica, programação neurolinguística, em coaching sistêmico, neurosemântica, né? E hoje atuo na área da terapia transpessoal, mais né, especificamente. E também facilito um workshop de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e espiritual, que aí no decorrer da conversa que a gente pode falar um pouquinho mais, né? E aí, respondendo a sua pergunta, né? Então, morei por um período de 10 anos em Portugal, né? E como foi morar lá? Acho que assim, do ponto de vista socioeconômico, né? É melhor. Né? Você morou lá também, né? Uhum. Assim, do ponto de vista socioeconômico é melhor, muito embora Portugal seja assim um país que também tem muita desigualdade social, pobreza, ainda é melhor ser pobre em Portugal do que no Brasil, né? Mas assim, acho que o interessante, uma coisa que foi muito interessante para mim é que depois desse período, né, depois de ter vivido em Portugal, eu hoje consigo ter uma compreensão muito mais ampla, né, do Brasil, né, depois que a gente conhece as nossas origens, né, muita coisa fica esclarecida, né, do que é o Brasil. E Portugal, ele é um país muito bonito, né? Eu conheci assim pessoas incríveis, participei de projetos incríveis mesmo, mas também vi muito preconceito, também vi muito racismo, corrupção e maldade, né? Então, assim, acho que não é nada, não tem nada que seja muito perfeito, né? Em todos os lugares vai ter, assim, coisas boas e coisas, né, não tão boas, né? Acho que isso é em qualquer lugar do mundo. Né? Viver em Portugal, para mim, foi um marco na minha vida, né? Eu posso dizer que a minha vida se resume, né, em antes de Portugal e depois de Portugal, né? E foi lá que teve início a minha experiência pessoal de transformação, né, da minha vida. Foi lá que teve, né, o início do meu processo de transformação pessoal e principalmente espiritual, né, que foi assim bastante mais significativo para mim. Eu cheguei em Portugal com uma mochila nas costas. Eu estava muito cansada já do Brasil, as coisas aqui estavam assim, não davam muito certo. E eu cheguei em Portugal assim com uma mochila nas costas, eu não conhecia ninguém, não tinha lá ninguém me esperando. E foi assim incrível, parecia mesmo que eu tinha que ir para lá, foi como uma magia. Tudo aconteceu, os caminhos estavam todos abertos. Em uma semana eu já tinha um bom trabalho. Naquela época eu trabalhava na área da publicidade, então em uma semana já tinha um bom trabalho, já tinha um bom lugar para morar, já estava com a minha vida toda organizada. Então foi assim muito, sabe, muito mágico. Parecia mesmo que eu tinha que ir para lá. Foi tudo muito rápido e deu tudo muito certo, né? Logo depois eu casei logo, assim, coisa de um ano depois que eu estava em Portugal, eu já estava para casar, assim. Tive uma filha, a minha filha está hoje com 11 anos,
E naquela época, como eu falei, né, eu trabalhava com publicidade, mas só que depois que a minha filha nasceu, eu comecei, já não queria mais continuar naquela área, porque era uma área que tomava muito, que exigia muito, muito tempo. A gente tinha que, né, os projetos não tinham hora, você tinha que estar na agência até aquilo ficasse concluído, e era uma dedicação quase que total, né, para a prioridade era a agência, né, o trabalho. E depois que a minha filha nasceu, a minha prioridade mudou. Eu já não queria mais estar envolvida assim tanto, né, num trabalho que não me permitisse acompanhar assim o crescimento e o desenvolvimento da minha filha. E aí, então, nessa época eu voltei a estudar e tive ali acesso a formação de excelente qualidade, né? Estudei psicologia analítica, fiz a programação neurolinguística, neurosemântica, com sistêmico, com os melhores profissionais, assim, sabe, que eu pude ter acesso, foi fantástico nesse sentido. E ali começava o meu processo de transformação, né? Só que ainda num nível muito pessoal, né? E eu nem podia ainda, naquela época, imaginar o que me esperava, né? O casamento não correu bem, o divórcio menos ainda. Eu acabei entrando num processo de litígio, né? E de uma forma, assim, bastante desleal, né? Por assim dizer. O pai da minha filha conseguiu na justiça a guarda absoluta dela, né? Isso já faz 5 anos, né? Desde que eu retornei para o Brasil, que eu não posso nem ver, nem falar com minha filha, nem ter nenhum tipo de contato ou sequer notícias dela, né? E ali, dada a ilegalidade do processo, eu tentei ainda por 1 ano, já estava sem a minha filha, mas ainda estava em Portugal, denunciar, né? Aquilo que era um crime que estava sendo praticado pela justiça, né? Tinha, claro, a influência, né, do pai da minha filha, né? Mas era um crime que estava sendo praticado pela própria justiça. E eu tentando denunciar aquilo, né, começou assim ter algumas ameaças, e pela minha própria segurança e também pela própria segurança da minha filha, né, porque ela, claro, estava exposta àquilo, né. Eu resolvi então retornar para o Brasil, e aquilo foi uma decisão assim que foi realmente bastante difícil para mim, né. Decidi sair de lá, deixar minha filha lá e retornar para o Brasil. E aí então foi quando eu voltei, né, para cá, voltei para o Brasil. Então, e aí, como é que foi essa sua trajetória, então, depois, Pri, que você voltou para cá? Porque daí você teve que reconstruir também sua vida, né? Todinho. Foi. Então, aí quando eu saí de Portugal, eu estava completamente destroçada, né? Naquele período, assim, eu estava realmente emocionalmente muito abalada, né? Muito destroçada, acho que é a palavra, né? Assim, eu estava Fragilizada, né? bastante tempo já sem ver a minha filha, não tinha assim muita perspectiva, o processo não andava muito bem. Então aí eu comecei, dei início ali um período sabático, né? Eu falei, acho que é um momento agora que eu tenho realmente que parar para me reorganizar psicologicamente, emocionalmente, né? Então eu comecei a viajei pelo Brasil, tive um período na Chapada Diamantina, fui visitar várias comunidades, passei um tempo assim peregrinando, né? Porque naquele momento lá atrás, quando eu tive realmente, né, que lidar com a retirada da minha filha, foi ali que começou, então, como eu tinha falado, né, eu tive um período que eu estava num processo de desenvolvimento que até então era pessoal, e ali eu comecei realmente um processo de desenvolvimento espiritual, né? Porque quando acontece uma coisa dessas na vida da gente, é que realmente se você não consegue se conectar com algo maior, né? Uma pessoa pode mesmo enlouquecer ali, né? Pode perder toda a sua estrutura e pronto, ou vai para medicação, vai, né, para
assim, dessa natureza, e ali foi realmente que eu consegui fazer o meu processo espiritual, porque eu tive que olhar para aquilo tudo de uma oitava acima, né, e acreditar e confiar que aquilo tinha um motivo, tinha um propósito, e trabalhar aquilo em mim, né, fazer toda essa reconexão espiritual para poder lidar com aquilo, né, que estava sendo muito difícil, né, para uma mãe tira uma É criança. mudança, eu nem imagino, mas deve ser muito difícil mesmo. É muito difícil, com certeza é muito difícil. E aí, então, eu iniciei esse período sabático, que eu tive bastante tempo peregrinando, né? Fui fazer essa busca espiritual realmente para conseguir me reestruturar, né? Psicologicamente, enfim. E aí, durante esse período que eu falei, né? Estive na Chapada Diamantina, fui visitar várias comunidades alternativas, igrejas, tal. Eu acabei indo parar num mosteiro, um mosteiro Hare Krishna, que eu fiquei lá por um período de quase um ano. Foi uma experiência assim muito, 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 muito intensa, muito profunda, né? Porque ali realmente a gente aprende a colocar a nossa vida ao serviço, né? E você passa a dedicar a sua vida a isso, né? Tá ali para servir, né? Servir, ajudar qualquer pessoa que era preciso e da forma que estivesse ao meu alcance, né? Então foi muito interessante, porque ao longo de todo esse processo, eu tive mesmo que pôr em prática todo aquele conhecimento que eu tinha adquirido lá atrás. O Jung, ele deixou um legado, assim, eu costumo dizer que é a quinta essência do conhecimento, né? Não é a única, mas é uma importante delas, né? De como que acontece, né, essa grande jornada de transformação, né? Em que todos nós somos chamados para fazer em algum momento da nossa vida, né? Cada um tem para cada pessoa é diferente, né? O chamado. No meu caso foi a retirada da minha filha, mas né, cada pessoa é diferente, mas é um chamado, seja como for, né? E para mim aquele conhecimento era depois como uma lanterna, né? Que iluminava assim o meu caminho, né? E a partir dali eu tive que me rever inteira, né? Foi uma experiência muito profunda mesmo, né? E aí depois, passado assim um tempo, eu estava lá no mosteiro, eu soube que a imprensa portuguesa ela estava denunciando sobre a retirada ilegal de crianças, né, nos tribunais portugueses. Aquilo foi um escândalo, acho que é uma história, é uma parte muito triste, né? Principalmente porque a maioria das crianças elas são retiradas das suas mães e são usadas para um esquema de adoção ilegal, né? E as estatísticas são terríveis, elas apontam para aí que milhares de crianças são retiradas, né? Ilegalmente das suas mães, e depois é muito difícil que essas mães consigam voltar a rever seus filhos, né? No caso da minha filha, não, porque ela está com o pai, né? O pai é uma pessoa que tem, enfim, uma família abastada, são crianças que acabam indo realmente para adoção, né? E aquilo é muito triste, porque são aí mais de 8.000 crianças foram retiradas em um ano num país do tamanho de Portugal, em um ano, né? Então você imagina a proporção que é isso, né? E minha filha faz parte dessa triste estatística. Então, quando eu soube dessas notícias, eu fiquei bastante esperançosa, né? E decidi, então, me reinserir no sistema, né? Para reabrir o processo e lutar pela minha filha, né? Então, foi quando eu deixei o mosteiro e retornei para São Paulo, para pronto voltar a trabalhar, né? A gente quando entra num processo de guarda, né, para uma criança, você tem que estar inserido no sistema, tem que ter trabalho, residência, aquelas coisas todas que naquela época não tinha, né? Porque eu estava no mosteiro, servindo a Deus. Então, eu comecei a desenvolver, a partir daí que eu comecei a desenvolver o workshop, né? O Transforme-se em Si Mesmo, que é um trabalho que eu tenho muito carinho e muita honra em facilitar, porque é um caminho de transformação que eu fiz, né? Que eu vivi.
Uhum. E hoje eu sei que é possível verdadeiramente a gente transformar a nossa vida, né? E eu queria compartilhar esse conhecimento e essa experiência, né? Ajudar também outras pessoas a se transformarem, a encontrar um caminho de plenitude e de satisfação na vida. Uhum. Ô, Pri, eu fiz com a Priscila uma atividade lá que chamava o Jogo do Herói. Ele é uma parte desse workshop, aquele que eu fiz, ou não? É uma parte separada? Não, não, o Ah, workshop, aqui. o jogo do herói, não está ligado, né, ao Hum, workshop. O workshop ele tem uma estrutura, é uma vivência, né, que tem uma estrutura toda, são 5 módulos, né, que a gente vai desenvolvendo toda a parte, todas as estruturas da psique, né? ah, tá. O jogo do herói não, o jogo do herói ele é fantástico, né? Ele É, foi é muito legal, foi uma experiência incrível, eu adorei. o jogo Bem, bem forte, foi uma manhã só, mas foi muito bacana, assim, de autoconhecimento, um monte O de jogo do herói é muito insights ali. bonito, porque ele trabalha, é uma vivência arquetípica, né? Mas aquilo é Ah, mais como se fosse uma sessão, assim, ah, tá. por, é, uma coisa parecida com uma constelação familiar, mas não é, né? Cada um no seu quadrado. É outra Aham, coisa, outra proposta, mas é como se fosse isso, né? Você vai para uma coisa, então a pessoa leva uma questão, leva um desafio, uhum. para trabalhar, né, dentro do jogo, e aquilo é uma vivência arquetípica. A gente vai buscar os arquétipos, vai ativar os arquétipos e ali vai decorrer todo um percurso, né, que vai ajudar a pessoa a, por ela mesma, encontrar a As solução para respostas, né? Ô, a Pri, agora com essa questão da pandemia aí tá complicado, porque essas coisas, essas atividades seriam presenciais, né? Como é que você está imaginando? Agora você está se organizando aí para quando as coisas voltarem ao normal, que não vai ser mais o normal, né? Todo mundo está dizendo até isso, que é o esperamos novo que não normal. seja, É, até esperamos que não seja, porque a normalidade lá é, não era lá. aquele normal antigo a gente nem quer mais, né? Porque não era normal, né? Também. Exatamente. É, então, eu agora estou assim numa fase, né, que então todas as minhas atividades que estavam, né, previstas antes da pandemia estão suspensas, né, Aham. que é tudo tudo presencial e enfim. E então o que eu estou fazendo, na verdade, nesse momento estou escrevendo, estou dedicando um tempo assim para escrita, a produzir conteúdos, né? Que em breve eu vou lançar um canal no YouTube e aí vou começar a compartilhar um pouco dessas experiências, desse conteúdo, né? E tem assim a ideia ainda elaborando de lançar um livro, né? Ah, legal. Muito Mas bom. por É, enquanto, bom, eu tenho o meu workshopzinho lá que chama Escrever Cura, que também está suspenso, porque também é muito presencial, mas eu decidi que vou colocar o conteúdo todo aqui no canal. Então, eu estou me organizando também, porque acho que é o momento de compartilhar isso daí com todo mundo, né? Porque realmente eu acredito muito que escrever cura. Então, serve para todo mundo, né? Todo mundo que sabe escrever pode usar essa ferramenta aí para fazer esse mergulho, né, dentro de si mesmo e encontrar lá as respostas, porque as respostas muitas vezes estão dentro da gente, a gente que não percebe isso, né? Porque fica tão distraído com tanta coisa que acontece do lado de fora que aí esquece de olhar para dentro, né? exatamente. Então, Inclusive, a imaginação ativa, né, é a técnica por excelência do Jung, né? A ah, gente é? buscar dentro da gente, né, através da arte, seja da escrita, seja do desenho, da pintura, da dança, né? Você conseguir manifestar e entrar em contato com essas coisas, né, que estão dentro da gente, colocar isso no mundo manifestado, que é onde eu consigo me relacionar com elas, né? Uhum, muito bem. Bom, aí você já falou, né, que os seus planos, então, para quando a pandemia passar, é retomar o seu workshop, né? Como é que você está se Retomar o organizando aí? então, nesse sentido que eu falei, né? Então, por agora, eu tenho também a ideia de eventualmente colocar assim alguns
cursos online, né? E estou Uhum. me estruturando para isso. Aproveitei agora esse período de pandemia, de isolamento, para estar criando conteúdos, produzindo conteúdos, para depois poder levar esse projeto, né, para mais pessoas, através da internet, né, para a gente poder expandir e levar, né, essa mensagem, né, de transformação, de cura, né, para mais pessoas. E nesse momento eu estou concentrada nisso. Muito bem. Bom, eu te agradeço pelo seu tempo. A gente tem essa entrevista curtinha aqui também, porque todo mundo, né, tem o tempo todo contadinho e tal. Então, eu te agradeço muito pela entrevista e qualquer coisa a gente deixa algum link para que você pode deixar o seu Instagram, alguma coisa assim, Sim, para as tem pessoas Instagram, seguirem. tem Facebook, tem. Então, a gente deixa os contatos aqui embaixo do vídeo, tá bom? Tá Então, ótimo. obrigada, Pri. Obrigada para todo mundo. Não esqueçam, assinem o canal, por favor. Põe o sininho lá, ativa o sininho para a gente continuar juntos aqui. Tá bom? Obrigada, gente. Tchau, tchau.